Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez nesta semana para apresentar subsídios à lição de número 11 da revista Betel Dominical, estudada em todas as escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Antes de entrarmos na exposição dos subsídios, propriamente dita, temos aquelas considerações tradicionais. Primeiro, aos não inscritos, inscrevam-se em nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes em que cada vídeo for disponibilizado. Segundo, aos não inscritos e a todos os inscritos em geral, não se esqueçam de curtir. É um dado extremamente relevante para que haja um tráfego maior deste e de outros conteúdos nossos nesta plataforma. É a soma das curtidas que faz o algoritmo reconhecer a importância do conteúdo e a divulgá-lo com maior amplitude na plataforma. E em terceiro lugar, também compartilhem com os seus amigos em seus grupos de WhatsApp. É muito importante que eles também tenham acesso. E em quarto e último lugar, interajam conosco. A sua interação através dos comentários permitem que eu possa melhorar, aprimorar, ver onde preciso corrigir para que cada vídeo seja melhor apresentado e atenda os desejos daqueles que nos acompanham. Feitas essas considerações, entremos de imediato nos subsídios da lição de número 11, que tem por título A Vitória sobre a Morte, a ressurreição de Cristo. Provavelmente, na sua revista física impressa, esse título tenha vindo errado com a frase que significa subtítulo, dizendo Jesus ressuscita Lázaro. Na verdade, a lição trata especificamente, exclusivamente, da ressurreição de Cristo. O texto áureo diz: porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. João capítulo 20 e o verso de número 9. E os textos de referência estão baseados em João capítulo 20. É o penúltimo capítulo do Evangelho de João, versos 1 ao 6, pula o 7 e vamos para o verso de número 8. Esses são os textos referência da lição de número 11. É interessante frisar de início, como introdução, de forma preliminar, que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã, seria sem sentido, e é exatamente esse ponto que Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 15. Ele procura evidenciar através de diferentes argumentos a necessidade
da ressurreição dos mortos, e depois de fazer toda aquela exposição, termina o capítulo 15, no verso de número 58, dizendo: portanto, essa palavra portanto é uma conjunção coordenativa. Ela se liga ao texto anteriormente escrito ou exposto e conclui. E a conclusão é uma conclusão positiva. Portanto, ou seja, por causa da ressurreição dos mortos, sede firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Em outras palavras, temos a ressurreição como fundamento da nossa fé. Um outro dado também preliminarmente é que o cristianismo é a única religião do mundo que reivindica a ressurreição de seu fundador. Nenhuma outra religião pode fazer as pesquisas que você quiser. E é seu direito pesquisar, estudar e se inteirar dos fatos. Mas você vai chegar à mesma conclusão. Nenhuma outra religião reivindica a ressurreição de seu fundador. Só o cristianismo é a única religião que reivindica que o seu fundador ressuscitou dentre os mortos. Um terceiro ponto também preliminarmente é que se a ressurreição é importante, faz parte do fundamento da fé, a morte de Cristo, embora também tenha a sua importância, a morte de Cristo cumpre as profecias bíblicas e cumpre um papel redentivo, porque, como diz a Bíblia, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, ou como em 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em outras palavras, a morte de Cristo era necessária no plano salvífico do Pai, ou para cumprir as decisões da economia intratrinitária, ou seja, as decisões tomadas no âmbito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É tanto que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, desde tempos imemoriais. Então, não estamos aqui de forma nenhuma descartando a crucificação. Mas, se houvesse apenas a crucificação, não havia ou não haveria nenhuma diferença entre o cristianismo e as demais religiões. Porque nenhuma outra religião, como já mencionei, reivindica que o seu líder tenha ressuscitado. E se Jesus morresse e não ressuscitasse, também o cristianismo se igualaria às demais religiões, tendo o seu líder morrido e não ressuscitado, e, portanto, no mesmo nível de equivalência. Mas a diferença é exatamente essa. Ou seja, o Evangelho passa pela cruz, o Evangelho passa pela sepultura, o Evangelho passa pela ressurreição, o Evangelho passa pela ascensão e o Evangelho passa pelo derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vou repetir esta sequência. O Evangelho passa pela crucificação, o Evangelho passa pela sepultura,
o Evangelho passa pela ressurreição, o Evangelho passa pela ascensão e o Evangelho passa pelo derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Portanto, essa é a mensagem completa, desde a crucificação até o derramamento do Espírito Santo. E por que eu acrescento o derramamento do Espírito Santo? Por uma razão muito simples. Jesus mesmo afirmou que ele teria de voltar ao Pai. Ele inclusive chegou a dizer: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, eu vos enviarei outro Consolador, referindo-se a uma outra pessoa, a uma outra personalidade. Então, o derramamento do Espírito Santo completa todo o processo planejado por Deus em favor da redenção da humanidade, porque é o Espírito Santo que capacita a igreja, é o Espírito Santo que capacita cada crente em particular para pregar essa mensagem completa que vai desde a morte de Cristo até o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, com esses pontos que eu acabei de elencar. Feitas essas preliminares, eu gostaria de apresentar aqui alguns pontos como subsídios para a lição deste domingo, muito bem comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira. Quais são esses subsídios? É em relação àqueles que tentam desacreditar a ressurreição. É em relação àqueles céticos que usam uma série de argumentos para dizer que a ressurreição foi, no máximo, uma encenação. No máximo. Só que nós temos aqui bons argumentos, tanto no campo das evidências bíblicas, quanto no campo das evidências, digamos, científicas e das evidências empíricas que atestam, que dão credibilidade à doutrina da ressurreição de Cristo. Tratando desses pontos, em primeiro lugar, os céticos, de maneira geral, hoje, admitem e reconhecem o Jesus histórico. É uma questão praticamente unânime, até mesmo entre os céticos. O Jesus histórico teve existência corporal, teve existência física. O que eles não admitem é que o Jesus histórico tenha sido Deus, tenha sido portador da divindade, mas é um passo. Admitem a existência do Jesus histórico. Mas aí entramos na questão da ressurreição, porque os céticos e também os teólogos liberais não acreditam que a Bíblia é um livro de milagres, não acreditam que a Bíblia é um livro que revele eventos sucedidos acima do mundo natural. Esse é um dos grandes desafios que lidamos com a teologia liberal. Ela exclui os milagres portentosos, as maravilhas, as intervenções de Deus na história humana. Os teólogos liberais tratam a Bíblia meramente como um livro literário equivalente a qualquer outro livro, equivalente a qualquer outra obra. Então, eles negam essas narrativas que tratam de fenômenos que estão no mundo da sobrenaturalidade, e a ressurreição é um desses fenômenos. A ressurreição é um desses fenômenos. E eles vão tentar, de todas as formas, tirar a credibilidade histórica, por assim dizer,
da ressurreição de Cristo. Mas quais são os nossos argumentos? Se bem que são argumentos para você tratar num debate, porque quem convence um homem é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo pode tomar esses argumentos para convencer essas pessoas. Então vamos a esses argumentos. Primeiro, é aquele famoso argumento, é aquela famosa teoria do roubo, e essa teoria foi disseminada exatamente quando Jesus ressuscitou e foi promovida pelos líderes da fé judaica, os líderes do Sinédrio, os responsáveis pela religião judaica, e eles não queriam que a mensagem da ressurreição predominasse e conseguiram articular-se para que se passasse a mensagem que, inclusive, os soldados foram instados a fazer isso, foram instados a dizer que os discípulos foram ao túmulo e roubaram o corpo de Jesus. Então essa é a primeira teoria, a teoria do roubo, que começou já nos dias da ressurreição. Mas aí vem o contraponto. Que roubo é esse que nunca mais se encontrou o corpo, se é que houve roubo? Então, o Jesus ressuscitado teria sido, para usar uma linguagem moderna, teria sido um clone, alguém que eles tivessem encontrado com semelhanças físicas, com voz similar, com aparência semelhante a Jesus Cristo, e então usar essa pessoa para depois descrevê-la como o Jesus ressuscitado? Seria um clone? É uma teoria frágil, a teoria do roubo. Jesus teria sido roubado, o seu corpo teria sido roubado, mas é a grande questão: onde estaria o corpo de Jesus? E como explicar depois a tese da ressurreição? Clone, repito, simplesmente uma tese mal elaborada. A outra tese é a teoria do desmaio. Em outras palavras, Jesus foi crucificado, e aí é bom também esclarecer que até céticos acreditam na crucificação, porque não tem como negar, pelas evidências que a medicina hoje dispõe, não tem como negar a crucificação. Mas quando falamos da crucificação, desse ponto de vista de um argumento contra a ressurreição, é que teria havido apenas um desmaio. Jesus desmaiou, mas depois de retirado da cruz, recobrou os sentidos, e aí os discípulos passaram então a anunciar uma suposta ressurreição. Ou o próprio Senhor os estimulou a fazer isso, a estimular. Então seria uma farsa, seria uma fake news, uma farsa. Só que, e nesse ponto também os céticos são obrigados a concordar, as descobertas médicas hoje definem que uma pessoa crucificada do modo como Jesus foi crucificado não teria como apenas desmaiar, mas teria de sofrer a fatalidade da morte. Ademais disso, quando se enfiou a lança do lado de Jesus, essa lança alcançou o pericárdio, que é aquela pele que reveste o coração,
E uma lança que alcança o pericárdio não tem saída, é morte, é fatalidade, e essa lança não tem como ser de outra forma. Se ela consegue chegar ao pericárdio, que é uma pele muito fina que encobre o coração, ela rompe o pericárdio e rompe o coração, e é morte na certa. Então, essa teoria é outra teoria frágil, a teoria de que Jesus teria sofrido apenas um desmaio. Outra teoria que também apresentam é a teoria que teria sido apenas uma alucinação dos discípulos. Mas que alucinação é essa? Em que todos eles são coerentes na descrição do episódio, na narrativa do episódio. O episódio é contado desde quando ocorreu até os dias de hoje, portanto mais de 2000 anos depois, é contado da mesma forma, sem nenhuma alteração. Mas aí eles alegam que essa alucinação naqueles primeiros anos foi sendo embelezada, foi tomando uma forma, digamos, mais estética do ponto de vista da narrativa, e foi essa narrativa estética que prevaleceu até os dias de hoje. Só que, volto a dizer, é muito difícil você construir uma narrativa e manter, eu diria que é praticamente impossível construir uma narrativa e manter essa narrativa de pé, sem nenhum furo, sem nenhuma fragilidade. Então, essa é uma outra narrativa que também cai por terra. Ou seja, Jesus foi crucificado e na crucificação morreu. É um fato, faz parte da história. Ele morreu. Agora, quais são outros pontos para nos ajudar a trazer subsídios em favor da ressurreição de Cristo? Primeiro, temos a experiência dos discípulos. Ora, além dos 12 discípulos, havia outros que seguiam Jesus. Quando lemos acerca da crucificação, descobrimos que a própria mãe de Jesus estava presente ao ato. E certamente outros estavam presentes. Não foi, digamos, um evento isolado, um evento que ocorreu às escondidas. Foi um evento público. Ao lado, inclusive, de 2 salteadores com Jesus no centro. Ou seja, um evento à vista de todos, um evento transparente. Então, essa experiência que viveram aqueles discípulos, que andaram com Jesus e que por diversas vezes, embora eles não tivessem compreendido ainda o mistério da ressurreição, como narra o capítulo 20, mas essa experiência dos discípulos é uma experiência, é aquilo que chamamos de empirismo. Eles viveram, eles viram. Quando lemos as narrativas, descobrimos que primeiro Jesus apareceu às mulheres. É interessante, e eu tenho uma obra que eu estou escrevendo sobre as mulheres na Bíblia, e esse ponto está sendo tratado, é bastante interessante. Mas logo depois, elas anunciaram aos discípulos que estavam no cenáculo, e Pedro e João foram ao sepulcro. Então, isso é empirismo, eles viveram. João, o discípulo mais jovem, correu e chegou até a beira do sepulcro, mas não entrou. Pedro, o mais experiente, o mais velho, chegou um pouco atrás, e aí Pedro entra
e João entra com ele e vê praticamente a pedra vazia, os lençóis e o lenço dobrado à parte. Empirismo, experiência dos discípulos. Eles viram o túmulo vazio e depois Jesus apareceu a eles no cenáculo, apareceu a eles na Galileia. E quando vamos lá para 1 Coríntios, de capítulo 15, novamente, nós temos o testemunho de Paulo, que menciona que cerca de 500 irmãos. E Paulo, naquele momento, menciona que alguns deles ainda estavam vivos. Depois leia em 1 Coríntios. Alguns deles ainda estavam vivos. Eu não sei se Jesus os reuniu, se foi uma assembleia, a Bíblia não entra nesses pormenores, mas Jesus foi visto ressuscitado por 500 irmãos. 500 irmãos. Ora, se o testemunho de 2 ou 3 pessoas é verdadeiro, quanto mais o testemunho de 500 irmãos. Mas aí eu vou para 2 evangelhos de maneira específica. O primeiro deles é Lucas. Eu já me reportei várias vezes e é um tema recorrente, principalmente quando eu trato de manuscritologia. É um tema recorrente porque o texto é claro. Lucas não baseou os seus escritos, tanto Lucas quanto Atos, ele não baseou os seus escritos em histórias de ouvir dizer, mas ele pesquisou exaustivamente. Essa é a ideia. Lá no capítulo 1 de Lucas, essa é a ideia. Ele fez uma pesquisa precisa, uma pesquisa exaustiva. Ele ouviu diferentes pessoas, ouviu os próprios discípulos, os ministros da palavra, ouviu Maria. É tanto que é em Lucas que temos a descrição mais pormenorizada da infância de Jesus. Ouviu Maria. Ele fez uma pesquisa metodológica para produzir tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos, e claro, isso incluiu a ressurreição. E eu quero referir-me a João porque João é exatamente o Evangelho que estamos estudando, e eu já mencionei isso aqui outras vezes. João foi o arrimo de Maria, ou seja, Jesus entregou a João a responsabilidade de cuidar de Maria. Então João ouve de Maria, que estava aos pés da cruz, ouve de Maria uma série de relatos que estão no seu evangelho, que é um evangelho biográfico que apresenta Jesus como filho de Deus. Essa é a tese do evangelho. E ele termina o seu evangelho tratando, claro, da crucificação em primeiro lugar. Vamos estudar a crucificação na próxima lição. Eu acredito que tenha havido uma inversão não intencional. Vamos estudá-la no próximo domingo. A redenção em Cristo, o sacrifício vigário do Filho de Deus. Acredito que foi uma inversão não intencional. Mas ele trata tanto da crucificação quanto da ressurreição de Cristo, que são colunas firmes, inabaláveis e que sustentam a obra vicária de Cristo, a obra redentora de Cristo, e a retirada dessas colunas destrói todo o alicerce da nossa fé. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido professor, saiba que neste domingo, quando você pregar ou ensinar diante de sua classe sobre a ressurreição de Cristo, você está ensinando acerca de um fato que ocorreu, mas um fato que ocorreu dentro dos propósitos eternos do Pai, porque se Cristo não ressuscitasse, a nossa pregação não teria sentido algum. Muito obrigado por
estar conosco, pela sua presença, por me dar a honra da sua audiência. E se Deus quiser, na próxima semana aqui estaremos de volta com mais subsídios, agora para a lição de número 12. Um grande abraço a todos vocês e não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações, comentem, curtam e com isso você ajuda a expandir a presença dos nossos conteúdos nesta plataforma. Deus os abençoe!